irmãos, meus amigos que aqui estão, nesta manhã abençoada, manhãzinha de friozinho, né, dentro de casa, mas graças a Deus já está começando a esquentar, daqui a pouco o sol vai sair para aquecer, não somente o dia, mas também a nossa vida, os nossos corações. Graças damos ao Deus grandioso que nos criou. Nós vamos dar início cantando o hino do cantor cristão, número 62. Bom dia, igreja. Louvado seja Deus, porque podemos estar na presença dEle e adorá-lo, amém? Vamos juntos louvar ao Senhor, através do hino 62 do nosso cantor cristão. Nome precioso, nome de Jesus que tem todo o poder, nos céus e na terra. O nome precioso de Jesus, possamos levar conosco esse nome, onde quer que nós estejamos, em adoração, em louvor e honra ao nosso Deus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. O nome bom, doce é fé, a esperança do povo. Nome bom, doce é fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce é a fé, esperança do povo. Nome bom, doce a fé. a esperança do povo. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé. é a esperança do povo. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé. a esperança do povo. Nome bom, doce a fé. a esperança do povo. Que nossa esperança continue em Cristo, queridos. Vamos ler agora a palavra de Deus em Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Vamos seguir a ordem, tá, irmãos? Ó, eu começo, depois as mulheres, homens e todos. Então, leiamos. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. São insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos.
Todos, por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Então, irmãos, estamos aqui é por causa dele, é por ele, não é? Tudo que acontece em nossas vidas é pela permissão do Senhor. E tudo que nós vamos fazer, nós temos que primeiramente colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós vamos orar neste momento, uma oração de agradecimento, né, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Santo Deus, eterno Pai, graça te dou pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste dia, nesta manhã, neste templo, para louvar e engrandecer o teu santo nome, juntamente com os meus amados irmãos e amigos, Senhor Deus. Que o Santo Espírito de ti, Santo Deus, possa estar conosco a cada instante, abrindo as nossas mentes, nos iluminando, Senhor Deus, para que possamos cada vez mais estar fazendo o que Cristo falou que fizéssemos, Senhor. Ó Pai, seja com a tua igreja, com todos o acontecimento de hoje, ó Pai, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Neste momento ainda vamos fazer uma leitura bíblica em Provérbios 3, 9 a 10. Nós vamos passar para um momento de entrega de bens e vidas. Vamos ler em Provérbios 3, 9 e 10. Leamos todos juntos. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias toda a tua vida, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que possamos realmente estar entregando tudo nas mãos do nosso Senhor Deus. Agora o período de louvor. Queridos, queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Comunhão. Estar reunidos como igreja do Senhor. Dá um abraço quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele. Fala, que bom que estamos nessa manhã na casa desse Deus maravilhoso, que nos criou, que nos fez e que nos dá todos os dias a oportunidade de, como igreja do Senhor, estarmos com os nossos irmãos reunidos em adoração. Ó quão bom, ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Que alegria de estarmos reunidos como igreja. Encha nossos corações a cada manhã, a cada dia. Vamos do início. Oh, quão bom e agradável ter amigos
amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, Aleluia, glória a Deus. comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, Meus maior tesouro. amigos e Estamos irmãos, reunidos, queridos, como todos igreja, juntos ajudando-nos uns aos outros a suportar as dificuldades, as aflições, porque o nosso Pai nos guarda. Oh Deus, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão, comunhão, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Louvado seja Deus. Podemos assentar, queridos. Convido nessa hora o pastor Ricardo para que faça a oração de agradecimento pelos bens e vidas. Queridos, vamos agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade de viver mais um dia, né? Agradecer por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas, né? E com as nossas vidas. Vamos estar orando? Curva a sua cabeça. Senhor amado, muito obrigado, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, neste dia, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque ontem podemos estar ali, Senhor, ó Deus, trabalhando com as crianças, Senhor, momentos, Senhor, de adoração, de louvor, de engrandecer o Seu nome, porque, afinal de contas, ali estava sendo apresentada o Senhor, aquelas vidas, Senhor, tanto os pequenos quanto os pais que estavam ali, as mães, Senhor, ó Deus, e é tão bom, Senhor, poder divulgar, Senhor, que o Senhor é aquele Deus que sabe das nossas lutas, mas que sempre está disposto a responder às nossas orações, nossas petições. Pai, muito obrigado pelas pessoas que puderam nesta manhã ofertar e dizimar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor não deixe de maneira nenhuma, Senhor, faltar o mantimento, Senhor, na casa de cada um deles, Pai. Ó Deus, e mesmo aqueles também que não puderam ofertar, eu tenho certeza que da mesma maneira o Senhor há de abençoar cada um deles e suprir as suas necessidades, Pai. Muito obrigado por este dia, Senhor, muito obrigado por tudo que ainda será realizado aqui, Senhor, porque eu tenho certeza que é para louvar, para adorar e para engrandecer o Teu nome, é a minha oração hoje e sempre, no nome de Jesus, amém. Irmão Antônio Carlos. Estou acostumado a ver o irmão Antônio Carlos de branquinho, aí eu estou vendo ele com essa camisa hoje, eu olhei, cadê o irmão Antônio Carlos? Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Uma alegria estarmos aqui nesta manhã, juntos, celebrando a esse Deus maravilhoso, um momento de celebração, de glórias a esse Deus. E como parte desse momento de celebração ao Senhor, nós queremos louvar a esse Deus maravilhoso, né, nesse momento tão especial da nossa igreja, um momento de jubilação do nosso irmão diácono, irmão Daniel Pinheiro. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Daniel, que nesse período aí, né, como diácono, né, não que ele esteja deixando o diácono, tá, meu irmão? O diaconato, não, mas ele está agora dando uma diminuída, né, irmão, no trabalho que frequentemente ele estava desenvolvendo, e nesse momento nós celebramos a Deus por isso. Nós temos um vídeo. Nós vamos ver um vídeo
alusivo a este momento, né, da vida do nosso irmão Daniel, que tem sido bênção em nossa igreja, e assim nós podemos juntos o adorar ao Senhor. Então vamos ver esse vídeo? Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida, e a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Amém, meus irmãos? Então, como nós pudemos perceber, o irmão diácono, o irmão Daniel, né, desde o ano de 99, à frente aí deste ministério, né, do diaconato, servindo ao Senhor como diácono. E hoje, por conta da deficiência, né, assim, vamos dizer, saúde, né, meu irmão? Não está com aquela saúde plena mais, né? Está dando uma diminuída assim no trabalho. Eu gostaria de convidá-lo, vem aqui à frente, irmãos. Nós temos um texto bíblico lá de Timóteo, não colocou? 4:7? Hã? Ah, então está na benção. E o texto lá de Paulo, ele vai falar, combati o bom combate, né? Vamos lá juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse texto, meus irmãos, não assim, podemos dizer, não para o nosso irmão Daniel, porque ele não acabou a carreira. Né? Não acabou a carreira, continua a carreira, né, meus irmãos? Porque nós sabemos que hoje nós temos a oportunidade de celebrar o Senhor como igreja do Senhor. E hoje nós fazemos parte de quê? De uma igreja militante, né? Uma igreja militante. E o irmão Daniel continua fazendo parte dessa igreja militante. Então a carreira dele ele só vai terminar mesmo quando fizer parte da igreja triunfante, não é verdade? Onde estará plenamente ali com o Senhor. Então, o trabalho não acaba, meu irmão, tá bom? Então, que nós continuemos nessa caminhada, adorando, exaltando, celebrando ao Senhor e aproveitando cada oportunidade que o Senhor tem nos dado para podermos, assim, adorarmos e conhecermos esse Deus cada vez mais, né? Porque a nossa caminhada, a nossa trajetória é sempre de busca, de conhecimento, de querer mais e anelar mais pela presença maravilhosa do Senhor, tá bom? Então, é o desejo da nossa igreja, né? E nós temos aqui, né, uma lembrança por irmão, tá? Do ministério diaconato, do nosso diaconal aí da igreja, tá? Do diaconato da igreja. Nós temos uma lembrança por irmão, tá? Que o irmão possa guardar com muito carinho, tá certo? Abra, o irmão quer ver lá. É.
Tem que ter um toque feminino, não adianta. Vou dar com a tua irmã. Então a gente vai estar orando ao Senhor, e logo a seguir o irmão vai dar uma palavrinha aqui, tá bom? Vamos orar? Deus é maravilhoso, querido. Na manhã deste dia queremos louvar o teu nome, Pai. Louvar o Deus querido, porque tu és o Deus maravilhoso, que tem nos permitido, Pai, podemos nos achegar a Ti, celebrar ao Senhor, adorar o Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus querido, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. E nesta manhã, Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus querido, por podermos servir ao Senhor, Pai. Louvamos o Teu nome, Jesus querido, pela vida do nosso irmão Daniel, que serve ao Senhor, Deus querido, de coração, ó Pai. E, ó Deus querido, na manhã deste dia, Deus querido, pode assim, Deus, adorar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado e abençoado o Teu Filho, Pai. E nós glorificamos ao Senhor por isso, Deus. E a nossa oração, Pai, que as Tuas boas, maravilhosas mãos continuem cuidando da vida do Teu Filho, Senhor, a fim de que ele continue sempre com desejo ardente no coração, mesmo diante das limitações físicas, Pai, mas sempre com desejo ardente no coração, de poder adorar, exaltar e glorificar o Teu nome, Pai. Sabendo, Deus querido, que o trabalho não para, Deus, que a luta não para, que a luta não cessa, Deus, e que ele possa estar sempre, ó Deus, pronto, firme nas Tuas mãos, para poder adorar e glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento de celebração, ó Deus. Nós glorificamos o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Toda a honra e toda a glória não é minha, não. É de Deus. E como diz a palavra, o servo, ele está pronto para servir. Né? E eu, se fosse voltar o tempo atrás, eu ia voltar tudo atrás. Fazer tudo de novo. Então, é uma honra. E a glória é de Deus. Não é minha, não. Porque esse corpo aqui, isso não é nada. Né? Então, nós estamos aqui sempre para ajudar. Eu sempre falei, todo o tempo que eu tiver aqui na igreja de Joaquim, eu estou sempre ajudando e defendendo também ela também. E a gente, como crente, a gente tem que defender a nossa igreja. Eu sempre combati meus erros. Eu nunca provei erro, não. Eu aprendi lá com o falecido do meu pai, da minha mãe, que nós não podemos aprovar erro nenhum, que nem dentro das igrejas. Ocorreu há uns tempos atrás, né, que nós, diácono, naquela época, todos os pastores que vinham aqui, nós mandávamos embora. Não era isso. A impressão não era aquilo. Porque nós estávamos combatendo os erros, né? Eu agradeço a Deus, tudo por isso. Mas o mal, ele se torna o bem, né? É isso que a palavra diz. Nós temos que combater o bem contra o mal. Mas o mal não vai ofender nós, não. A igreja está sendo forte. Essas são as minhas palavras de agradecimento. E aqui Deus pode. O pastor Marco Viana está aqui, rapaz. A vez que foi meu cria aqui. Foi meu cria, nós ajudemos a criar ele aí. Né, Marco? Esse é meu pastor. Eu gostaria de convidar a família do irmão Daniel que está aqui, né? A irmã Marinalva, os filhos, Luiz Henrique. Eu estava ontem acompanhando um pouquinho da história que foi compartilhada com o vídeo. Eu estava aqui quando tudo começou, né? No 89. E estou aqui não quando tudo está terminando, mas quando uma etapa está sendo concluída. Ih, meu irmão, bom te ver. Ei, rapaz, tudo bom? Fica aqui do lado disso.
Eu queria convidar a igreja para se pôr de pé. Irmãos, em gratidão ao nosso Senhor, eu quero convidá-los a erguer as mãos aqui. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus, né? Um servo de Deus como o irmão Daniel, o irmão Marinalvo, os meninos também, que tem uma história envolvida com essa igreja. Nós somos gratos a Deus pela vida deles. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Reconhecemos, ó Deus, o privilégio do chamado para, ó Deus, nos relacionar contigo, mas o chamado para servir também. E aqui está, ó Deus, uma família que desde sempre, ó Deus, esteve comprometida com o serviço do reino do Senhor. Ó Deus, o irmão Daniel ouviu um chamado para andar contigo e também, ó Deus, para servir. E através do ministério diaconal, ó Deus, ele pôde servir ao Senhor durante 36 anos aqui, ó Deus, nessa comunidade. Ó Deus, zelando pela sua palavra, sendo instrumento, ó Deus, na vida de tantas pessoas e servindo também, ó Deus, querida, pessoas dessa comunidade onde a igreja está inserida. Nós agradecemos pela vida dele, pela história dele. Agradecemos também, ó Deus, pela sua esposa, irmã Marinalvo, que esteve sempre ao lado, ó Deus, do teu servo. Sempre apoiando, ó Deus, encorajando, ajudando. De fato, ó Deus, ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. E a irmã Marinalva, ó Deus, tem sido essa, ó Deus, ajudadora, que tem sido uma bênção. E os meninos também, Senhor, que desde cedo puderam ouvir do Evangelho através do seu pai e da sua mãe. Senhor, tem o Evangelho no coração, não tenho dúvidas disso, Senhor. E hoje, com certeza, a mente deles volta em toda essa trajetória de 36 anos, ó Deus, onde eles puderam também presenciar, ó Deus, os seus pais servindo ao Senhor e dedicando suas vidas ao reino do Senhor. Que o Senhor os abençoe, abençoe suas famílias também, Senhor, os corações, para que eles estejam, Senhor, na sua presença, servindo com toda a dedicação também, assim como seu pai e sua mãe o têm feito. Em nome de Jesus, somos gratos por essa história e pedimos a Deus que o Senhor os abençoe até o fim de todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. De vocês aqui. O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos dá todos os dias. Amém, igreja? Podemos exaltar ao nome desse Deus. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Deus, nós colocamos as nossas vidas. Queremos ser usados. Tanto quanto o nosso querido irmão Daniel sempre foi usado nesses 36 anos. Em exaltação, em louvor, em júbilo, em regozijo no seu coração. Que as nossas vidas sejam para o louvor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Somente ao Senhor é devido, ó Deus, a adoração. E por isso nós o exaltamos com os nossos lábios, com as nossas vidas. Que tudo, ó Deus, glorifique teu santo nome. E queremos te adorar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, só verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
Receba, ó Deus, toda adoração. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aplauda o nome do Senhor, querido. Ele é exaltado e digno de adoração. Podemos assentar, pastor? Olá, família, bom dia. Que bom, que manhã celebrativa e de adoração ao nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus, nosso Criador. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Esse texto que o apóstolo Paulo usará, ou usou melhor, no processo do seu ensino à igreja, e essa instrução ela é bem importante, a partir do verso de número 17, o texto que vai nos ensinar acerca da ceia do Senhor, desse memorial importante que marca a história e a jornada da nossa igreja de Cristo, ou a igreja do Senhor. A partir do verso 17, o texto vai nos dizer assim: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divisões, que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Essa parte do texto ela é bem importante para nós porque ela tem um contexto. Na igreja primitiva, a ceia do Senhor era o que historicamente nós conhecemos como a festa ágape. A ceia era uma refeição que era preparada com a contribuição de cada membro daquela igreja. É interessante entender e perceber que dentro da estrutura que a igreja tinha no período inicial, no primeiro século, a igreja não tinha um espaço físico como nós temos hoje, né? A igreja ela só vai ter essa realidade de templos a partir do 4º século. Então, nos primeiros séculos da vida da igreja de Cristo, as reuniões eram feitas nas casas, nos lares dos irmãos. Então, as pessoas abriam suas portas, recebiam a comunidade e ali, naquele ambiente, eles iriam adorar a Deus e sempre que se reuniam para adoração ao Senhor, eles partilhavam da ceia, do momento do partir do pão. Se a gente, por exemplo, lembrar de Atos 2, a partir do verso 42, a gente vai ver isso lá. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que é uma expressão idiomática para a ceia do Senhor, para esse momento, e nas orações. É importante observar que essa ceia era feita de uma maneira bem simples. Cada pessoa levava o que podia, aquilo era posto à mesa, e aí no momento
no momento ali que estivessem todos presentes, eles pegavam o pão, eles erguiam, davam graças, oravam, agradecendo pelo pão. Depois eles partilhavam o pão e, na sequência, eles partilhavam a refeição que estava à mesa. E eles comiam em memória de Jesus. Na igreja de Corinto tinha um problema sério, porque ela era composta de ricos, de pobres, de escravos. Então, a composição da igreja era bem diversificada. E um detalhe interessante é que, dentro do texto, nesse contexto que estamos falando aqui, possivelmente Paulo esteja chamando a atenção daquela igreja para o fato dos crentes mais abastados não esperarem aqueles que vinham de suas atividades, possivelmente um irmão escravo vindo de uma atividade, chegando fora daquele tempo talvez combinado, e aí quando esses irmãos chegavam, o que eles encontravam? Eles encontravam os crentes ali, já tinham comido toda a ceia, a refeição que estava à mesa, se embriagado com tanto vinho que havia tomado, e aí você imagina um ambiente onde alguém está embriagado, como a atitude dessa pessoa em relação a outra deveria ser. Então, aquilo estava trazendo muitas consequências, porque eles não esperavam uns pelos outros para sentarem à mesa e comerem juntos, compartilhando da comunhão. A palavra comunhão significa compartilhar. Era compartilhar tudo, não só a refeição, mas o coração, as preocupações, a gratidão, porque a ideia da ceia é isso, você senta à mesa com alguém para partilhar da comunhão e do coração e das questões que estão envolvidas naquela relação. Então, Paulo está escrevendo para corrigir. Ele não está dizendo que a igreja deveria deixar de praticar a ceia, pelo contrário. Ele só está dizendo que a igreja deveria fazer aquilo de maneira correta. Por quê? Se não havia espera, se alguns irmãos ficavam preteridos em relação à participação, aquilo afetava a comunhão da igreja. E Paulo estava preocupado com isso. Então, depois de chamar a atenção, ele vai dizer as seguintes palavras: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E aí o texto vai dizer uma coisa interessante, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Um detalhe interessante do texto, eu acho que da última vez que eu ministrei eu fiz questão de ressaltar, é que eles partem o pão e aí depois eles comem a refeição. A palavra ceia, no original, é a ideia de uma refeição. Então, o texto vai dizer, eles comem, oram, agradecem o pão, comem a refeição e, semelhantemente, depois da ceia da refeição, eles vão tomar o cálice e vão, então, celebrar aquele momento. A ideia que se dá é que a ceia do Senhor era um ambiente onde se compartilhavam da refeição, lembrando de Jesus, daquilo que ele fez, da promessa da sua volta, mas, ao mesmo tempo, para compartilhar uns com os outros a comunhão que estava presente no coração de cada um. Ou seja, compartilhar a vida, compartilhar o coração, compartilhar as preocupações, compartilhar as alegrias. Era esse sentido muito próximo daquilo que Jesus quis quando instituiu a ceia. Para nós, que hoje temos um aspecto mais memorial mesmo, mais do ponto de vista mais ritualístico, de lembrar através de um pão ou de um pouco do suco da uva, o sentimento que deve estar no nosso coração precisa ser o mesmo, ou seja, de um compartilhamento da vida, um compartilhamento do coração, uns com os outros, para que esse momento tenha o seu sentido pleno, alcançado, até que um dia estejamos com o Senhor na glória, e como Ele mesmo disse, naquele dia, nas bodas do Cordeiro, haverá um momento de uma festa plena, porque não será para apontar a vinda dEle, mas para comemorar, porque se estivermos juntos no céu como estaremos, é porque o Senhor já veio, e automaticamente a obra foi consumada. Então a ceia ela é significativa porque ela nos lembra do que Jesus fez na cruz, mas ela aponta para a realidade da redenção plena, quando pela graça do Senhor todos nós seremos conduzidos à vida eterna, a ser compartilhada plenamente no céu com o nosso Senhor. Amém?
Então, nessa manhã, você que já tem Cristo como Salvador, que já faz parte dessa comunidade, já compartilha a comunhão, deverá participar com alegria. E eu digo sempre que a ceia não pode ser para nós um ritual vazio, né? A ceia é um momento de comunhão plena no nosso coração e com o nosso Senhor. Eu gostaria de convidar a nossa equipe para que ela pudesse vir, convidar também o irmão Antônio, a equipe, né, que o irmão Antônio Carlos já designou aqui, quem hoje vai estar, o irmão Maico. Então, o irmão Maico vai estar liderando nosso ministério diaconal no processo do serviço nessa manhã. E você que está aqui com seu coração alegre participará, lembrando que um alto preço foi pago para que nós pudéssemos juntos compartilhar nesse momento de comunhão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu gostaria de perguntar se algum irmão ficou sem receber os elementos da ceia do Senhor. Não? O texto sagrado vai dizer: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Eu sempre digo que nem o pecado ele pode nos afastar do privilégio de estarmos participando desse momento de comunhão. Porque se o pecado estiver presente por alguma razão em nosso coração, a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2, capítulo 1, verso de número 9. E é importante nós entendermos isso. Se você chegou aqui hoje e se sentiu restringido assim a participar porque lembrou de alguma coisa que você tenha feito que feriu o coração de Deus ou entristeceu alguém, a atitude correta diante do Senhor é confissão, abandono e mudança de atitude. Não se exclua de viver esse momento por conta do pecado. O confesse a Deus, se comprometa em abandonar a prática e viva a sua vida cristã com a liberdade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Eu quero convidar aqui para fazer essa oração o nosso irmão Elias. Por favor, irmão Elias. O irmão vai orar a Deus e vai agradecer ao Senhor pelo pão e pelo cálice, pelo privilégio dessa comunhão com o nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor nosso Deus, de estar participando, Senhor, da ceia do Senhor, relembrando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Pelo amor, Senhor nosso Deus, um amor tão grande, Senhor nosso Deus, que tu deste o teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Um amor igual a esse, Senhor nosso Deus, é difícil encontrar, a não ser a Ti, Senhor, que é o Deus Criador, o Deus único, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que cuida de nós, cuida do mundo e cuida de cada um, que o Teu amor, Senhor, é perfeito. O Teu amor, Senhor nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Toma todos, Senhor, todos aqueles, ó Pai Celestial, que andam na Tua presença, aqueles também, Senhor, que já se afastaram do Teu Evangelho, Senhor, como a minha filha, tantos outros, Senhor.
mas dá-lhe oportunidade, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Ama todos da mesma forma, Senhor, e continua estendendo as tuas mãos santas e poderosas sobre toda a raça humana, toda a face da terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre. Amém. Queridos, em memória do Senhor, comamos do pão e bebamos do cálice. Somos infinitamente gratos ao Senhor por essa bênção da comunhão, que deve marcar a nossa caminhada, não somente em momentos como esse, mas em todo o tempo. Que você, como Igreja de Jesus, esteja sempre atento àqueles que estão ao seu redor, que fazem parte do corpo de Cristo, buscando conhecer o seu coração, suas necessidades, e se houver entre nós pessoas vivendo algum momento dramático ou de necessidade, que na comunhão nós tenhamos a atitude de atendê-los e abençoá-los em Cristo Jesus, como nos ensina a palavra do nosso Senhor. Queridos, eu quero, antes de compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa manhã, eu queria fazer só menção a duas coisas importantes. Os irmãos sabem que nós reiniciamos os trabalhos da nossa escola bíblica dominical, e logo após a celebração nós teremos normalmente a nossa escola bíblica hoje. Queria pedir a todos que não deixassem de participar. Tem sido um tempo bastante abençoado e edificante. Eu queria pedir que os irmãos não perdessem a oportunidade. Os jovens da nossa igreja, os irmãos entre 18 e 35 anos, não deixem de participar. Semana passada nós não tivemos alunos em nossa classe, e eu queria pedir que os irmãos levassem em consideração a importância da escola bíblica para o processo de crescimento, de maturação na fé. Então isso é importante para todos nós. Outra coisa importante é continuarmos orando pelo processo da sucessão pastoral da nossa igreja. Semana passada encerrou-se o período em que os irmãos estariam apresentando nomes de possíveis candidatos. A comissão já recebeu esses nomes, agora ela trabalhará para levar esses nomes ao perfil, avaliação do perfil que a igreja aprovou, e identificação dos pré-candidatos, daqueles que estarão pregando para a igreja conhecer, e a partir dos pré-candidatos, a definição dos 3 candidatos que participarão de todo o processo com um processo aqui junto à igreja. Quero pedir aos irmãos que orem, continuem orando pela comissão, pelo trabalho que ela vai realizar a partir desse momento, e também para que nós tenhamos a oportunidade de conhecermos essas pessoas que vão estar, então, aqui sendo instrumentos para a gente poder entender qual é a pessoa que Deus já reservou e já separou para ser o novo pastor da igreja. Precisamos orar a Deus, e quando estivermos ouvindo, e eu quero pedir a você que tenha sempre essa sensibilidade, nós vamos ouvir os candidatos, vamos conhecer os candidatos. Devemos fazer isso com temor no nosso coração e com o coração movido pela vontade de Deus, porque isso é muito importante. Ouça as pessoas que vão estar pregando, vão estar compartilhando, e tenha seus corações sensíveis àquilo que Deus já está falando ao seu coração através de todo o processo. Bem, nessa manhã, inspirado pelo que nós estamos vivendo aqui, que é uma vida de serviço ao reino, que o irmão Daniel, através dos seus 36 anos de ministério diaconal, pôde desempenhar, eu quero convidar vocês a gente pensar juntos sobre o serviço. E eu quero, dentro desse processo que nós vamos trabalhar o tema, o encontro onde servir se torna o chamado. O encontro onde o servir se torna um chamado. A pessoa mais inspiradora para servir que nós podemos ter é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo começa quando Jesus vai encarnar, vai deixar a glória e vai se tornar um de nós.
E Paulo registra isso em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, onde ele diz o seguinte: tenham a mesma atitude, o mesmo pensamento, ou algumas versões, o mesmo sentimento demonstrado por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Quando nós observamos a vida de Jesus e o ministério de Jesus, uma coisa fica bem clara. Enquanto homem, assim como eu e você, ele foi totalmente comprometido com o serviço. Ele foi servo, no sentido mais pleno da palavra. Eu não sei se você observou na leitura do texto que ele vai se esvaziar a si mesmo, vai assumir a posição de servo, ele vai se humilhar e vai ser obediente. 4 atitudes que Cristo vai ter ao longo da sua vida encarnada. Essas 4 atitudes, elas poderão e podem ser vistas por nós durante todo o seu ministério. Em cada ação, em cada atitude que Cristo teve, ele demonstrou isso com clareza. Agora, uma coisa nesse texto me chama muita atenção, dentre tantas. É quando o texto vai dizer que ele vai se tornar servo. No Novo Testamento, nós temos algumas palavras para definir a questão de ser servo. Mas existe uma palavra em especial, que é a palavra que está presente nesse texto, que é a palavra doulos. A palavra doulos. Aqui, a tradução de servo feita para o português, a palavra no original grego é doulos, que significa escravo. A gente romantiza, talvez a tradução teve preocupação por conta da história que o nosso país tem com a escravidão. Então, quando a gente pensa em alguém escravo, nossa mente é logo remetida para o período. Então, a tradução utilizou a palavra servo. Mas o sentido pleno da palavra doulos, que é usada para Jesus em Filipenses 2, é de escravo. E é interessante, porque essa palavra ela vai aparecer pelo menos 150 vezes no Novo Testamento. Pelo menos 150 vezes. A palavra doulos vem da palavra composta de del, que significa atar um laço, prender, atar. Prender com cadeias, lançar em cadeias. Doulos, então, significa um escravo, um homem, uma pessoa de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro. Alguém que vai se render à vontade de outro. Quando a Bíblia diz que Jesus se fez escravo, ele vai se render à vontade do Pai. Ele vai vir ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Quando a palavra servo é usada para mim, para você, o sentido precisa ser o mesmo que Cristo teve. A ideia de nós nos colocarmos totalmente rendido à vontade do nosso Senhor. E isso precisa ser bastante importante para nós. Doulos é um escravo que está permanentemente em servidão, ou seja, em sujeição ao Senhor. Não existe um único momento da caminhada dele em que ele não se dispõe a servir. Ele está o tempo todo comprometido com a vontade do Senhor. Jesus, enquanto encarnado esteve, ele viveu plenamente para servir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. E enquanto nós estivermos nesse mundo, o que é que devemos fazer? Exatamente como o Senhor fez, estarmos totalmente comprometidos com a vontade do nosso Senhor. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, e eu quero chamar a sua atenção também, que encarna e que deixa bem claro o que significa esse momento de Cristo, e foi o momento da ceia. Lá, quando Jesus vai instituir a ceia do Senhor, ele está literalmente num cenáculo com os seus 12 discípulos, com todos eles. E o texto ele é muito emblemático porque Jesus está ali no lugar onde ele havia mandado os discípulos prepararem
para comerem a última Páscoa, e a partir daquele dia, ou seja, daquela noite, ele seria preso, no dia seguinte julgado, morto, enfim, enfrentaria todo o Calvário. O texto vai mostrar para a gente que, em João capítulo 13, que Jesus está com seus discípulos, então, no cenáculo, e ali ele vai, no último momento com eles, deixar uma grande lição. Ele vai deixar a lição do serviço. Você vai lembrar o que aconteceu com Jesus ali. Todos eles entram num cenáculo, tinha uma mesa preparada, tinha tudo à mesa. Os discípulos entram naquele lugar, cada um se inclina no seu devido lugar à mesa. Jesus se coloca na posição de anfitrião, porque ele estava recebendo os discípulos. Eles todos se assentam tranquilamente. E ninguém ali se preocupou em fazer uma atividade, uma tarefa que era necessária. Você sabe que as estradas daqueles dias não eram como as de hoje, pavimentadas, asfaltadas. As estradas eram como eram as do Jockey há alguns anos atrás. As estradas eram de terra batida, então muita poeira, e alguns irmãos tinham que andar uma certa distância para chegar aqui. Os calçados daqueles dias não eram calçados confortáveis como os de hoje, eram feitos de couro, era uma camada de couro. Então você imagina, eles andavam muito nas estradas empoeiradas, o suor, você imagina a mistura de suor com poeira, como aquilo era complicado. Então sempre que alguém chegava à casa de alguém para ser recebido por aquela família, a família designava alguém para lavar os pés daquela pessoa que chegava. Aquilo era um sinal de boa receptividade. E o texto vai dizer para a gente, se a gente ler o capítulo 13, a gente vai fazer menção dele, vai trabalhá-lo, que eles entram e ninguém se preocupa. Entra todo mundo com o pé sujo, com o pé empoeirado, com o pé suado, cada um se inclina na posição, você vai ver depois como é que eles faziam, e todo mundo fica tranquilão. Ninguém se levantou para servir a ninguém. Ninguém se levantou. Ninguém. Ficaram todos ali na sua posição. A pergunta que eu me faço, por que ninguém se levantou? Por que ninguém se levantou ou se dispôs a lavar os pés? E aí tem uma explicação. Lavar os pés era um ato comum naquele tempo. Não oferecer esse lavar os pés de um convidado era uma falta de hospitalidade. Lavar os pés era uma tarefa reservada não apenas aos servos, mas para o servo inferior. Então, por exemplo, se numa casa tivessem 2 escravos, um egípcio e um judeu, quem lavaria os pés do escravo na casa seria o egípcio, porque seria uma desonra, inclusive, para o servo, o escravo judeu, lavar os pés. E o detalhe interessante é que ninguém literalmente se levanta, porque ninguém queria assumir a posição mais inferior naquele encontro. Muitas vezes, esse é o sentimento que está no meu coração e no seu coração, diante dos desafios, das tarefas e dos serviços que precisam ser prestados no reino de Deus, que, por vezes, são vistos por pessoas como serviços muito baixos, insignificantes, sem valor ou sem uma posição de destaque ou de status. O que a gente vai aprender é que Jesus, o Rei da Glória, se torna servo, homem, e vai assumir a posição de serviço plenamente. Se nós somos discípulos dele como somos, o que a gente precisa perceber é que ele vai nos ensinar algumas lições assim extraordinárias, mas também bastante desafiadoras. O que vai acontecer ali? Jesus vai se levantar. Jesus vai se levantar, e aí você imagina o silêncio que vai ser rompido com a atitude de Cristo, porque ele vai assumir o lugar que era do escravo. Só que o que é interessante? Cristo não tem crise com isso, porque se nós lembrarmos do primeiro texto, quando ele encarna, ele assume a forma de servo. Ele assume a identidade de serviço. Então, levantar-se da mesa para ocupar a posição mais inferior naquele encontro, para ele não foi problema, porque ao encarnar, ele assumiu isso. E isso precisa ser para mim e para você um processo de reflexão mesmo. Porque quando foi que a partir do momento que nós assumimos um compromisso com ele,
que nós nos esquecemos de que assumimos a função de servir a Deus, e a forma que nós temos de servir a Deus é servir as pessoas. Não tem como a gente servir a Deus não servindo as pessoas. Pense só, o serviço que é feito a Deus, ele é manifestado no serviço que nós fazemos ao outro. A maneira como nós vamos abençoar o outro, a maneira como nós vamos acolher o outro, a maneira como nós vamos cuidar do outro, a maneira como nós vamos levantar o outro, está sempre associado com o outro. Nunca, 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 nunca esse serviço de prestarmos alguma coisa para Deus, que não haja uma materialização do serviço ao outro. Então a gente vai perceber algumas coisas aqui. Esse encontro no cenáculo é o encontro que revela o coração do mestre. É um encontro que revela o coração do mestre. Vocês vão observar isso. O texto vai dizer, no versículo 1 do capítulo 13, vai dizer assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Jesus estava ali, consciente que ele era servo, que deveria servir, amando até o fim. E amar é um verbo que nos leva à ação. E se lavar os pés dos discípulos era um ato de amor, ele se dispõe a levantar-se da sua condição para amá-lo, servi-los, abençoá-los, ajudá-los, fazer com que houvesse toda uma diferença. Mesmo consciente, por exemplo, de que Judas o trairia, de que Pedro o negaria e de que todos os demais o abandonaria, Jesus não vai se privar de fazer aquilo que ele devia fazer, ou que ele tinha consciência que deveria fazer. A mesma coisa a gente precisa entender em todo tempo. A quem serviremos? Serviremos a quem tem necessidades. E qual é o perfil desse que a gente vai servir? Vamos escolher a quem servir? Jesus vai nos ensinar ali à mesa que ele não vai escolher a quem servir. Ele vai servir aqueles que têm necessidades. Ele vai servir a todos. Quando nós pensamos em servir as pessoas, não podemos ser seletivos. Escolher servir aos que nos agradam, escolher servir aqueles que vão nos elogiar, escolher servir aqueles que vão reconhecer publicamente o que fazemos. Não, é escolher servir aqueles que têm necessidades, independente se falaram mal da gente ou não, se trataram a gente com dignidade ou não, se tem respeito por nós ou não, se vão nos trair, se vão nos negar, se vão nos abandonar, exatamente como fizeram com Jesus. Independente disso, a atitude deve ser de servir ao outro, porque você reconhece no outro a necessidade do serviço. Jesus possuía autoridade para fazer o que ele tinha que fazer. E ele vai assumir assumir tudo de uma forma, porque o coração dele era um coração de servo. Como é que o meu coração, o seu coração deve ser? Um coração de servo. O encontro ali, aquele foi um encontro onde se aprende o que significa ser um servo. Tem uma imagem que eu queria que você visse, a imagem da mesa. As mesas, elas não eram como essas de hoje. Elas não tinham 90 centímetros de altura. As mesas, elas eram bem baixinhas. Elas ficavam assim, bem baixinhas. E o que acontecia? As pessoas, elas não se sentavam em cadeiras. As pessoas se inclinavam. Qual é essa imagem que você vê aí? É interessante, porque se você for observar, todo mundo estava numa posição muito confortável. Está vendo? O que a gente vai aprender aqui? Olha o texto. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e a colocou em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-lhes com a toalha. O que Jesus faz? Jesus encarna a missão. Literalmente encarna a missão. Ele vai assumir a posição. E ele vai fazer 4 coisas aqui. 4 coisas que ele vai fazer. Primeiro, Jesus vai se levantar. Ele se levanta da mesa. Essa atitude de Cristo é linda, porque ao se levantar da mesa, ele estava mostrando aos seus discípulos uma disposição para servir aqueles que tinham alguma necessidade. Eu não vou conseguir me assemelhar a Cristo enquanto estiver caminhando com Ele,
se eu não estiver disposto a me levantar, a sair da zona de conforto, da zona de tranquilidade. Muitas vezes nós não queremos fazer o serviço, principalmente o serviço que não é visto, serviço de bastidores, porque não vai haver protagonismo. Se você for observar, Jesus está num cenáculo com seus discípulos e quando ninguém levanta, ele se levanta. Ao se levantar, ele impacta os seus discípulos. Por quê? Porque a atitude dele não era a atitude que eles esperavam, porque os 12 sabiam que não era ele que deveria fazer aquilo. Eram eles, um deles. Mas se nenhum deles fazem o que tem que fazer, ou faz o que tem que fazer, o mestre se levanta. Se levantou da zona ali de conforto, daquela tranquilidade. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. A igreja, ela precisa aprender com o seu mestre a se levantar da sua zona de tranquilidade, de conforto, de segurança, olhar naqueles que estão ao redor, identificar as necessidades para servir. E isso não é um chamado apenas de alguns. Por exemplo, não é um chamado do pastor, dos diáconos. Isso é um chamado de todos. Na verdade, o chamado é para todos. Todos devem se levantar. Todos devem se dispor, todos devem se apresentar, todos devem se colocar diante de Deus para servir. O detalhe é, ele se levantou e demonstrou a iniciativa do amor. Segundo, ele vai tirar a capa. Você viu? Ele se levanta e a primeira coisa que ele faz é tirar a capa. Tinha uma roupa, geralmente se usava um vestido por baixo, uma capa, uma indumentária por cima. A semelhança dessa que você vê aí. O que é interessante? Essa capa, ela dava um certo status um status social. O detalhe aqui é que o escravo nunca usava a capa, ele usava o vestido. Quando Jesus se levanta, tira a capa, ele está vestindo a roupa do escravo. Ele está literalmente vestindo a roupa. Ao tirar o manto, ele está abdicando temporariamente daquilo que era símbolo da dignidade pública. Usar aquela capa publicamente era uma questão de dignidade. Ao tirar, ele vai demonstrar o quanto ele estava comprometido com a ideia de servir as pessoas. Nós precisamos também tirar capas. Qual é a capa que você precisa tirar para servir? Orgulho? Vaidade, altivez. Qual é a capa que você precisa retirar? Inveja, desobediência, teimosia, insubmissão. Quais são algumas capas que talvez você esteja vestindo que impeçam você de servir a Deus, ao reino de Deus, às pessoas? Porque muitas vezes, quando você se acomoda e apenas quer ou deseja ser servido, você demonstra uma incompatibilidade com Jesus, que, embora sendo Deus, vai literalmente tirar a capa, tirar aquilo que o impediria de servir. A capa o impediria de se ajoelhar, a capa o impediria de se abaixar. É a capa, muitas vezes, que estamos guardando ou fazendo questão de vestir em nosso coração, que tem nos impedido de levantar da zona de conforto para irmos ao encontro. E é importante que nós entendamos isso aqui, meus irmãos. Quando eu falo servir, eu estou falando servir aonde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos, seja na empresa, no trabalho, na faculdade, na escola, na comunidade, na rua, no condomínio, onde quer que estejamos, é preciso que tenhamos a consciência de quem nós somos, para não escolhermos o que fazer e a quem fazer. É fazer a todos, é servir a todos, é fazer a diferença na vida de todos. A terceira coisa que a gente vai ver no texto que li é que Jesus vai colocar a toalha em volta da cintura. Ou melhor, eu vou traduzir isso de uma maneira mais simples. Ele colocou o avental. Ele colocou o avental. Porque ao amarrar a toalha aqui, ele fez dela um avental. Você quer símbolo mais profundo de serviço do que alguém que está vestindo um avental? Geralmente, quando você está num ambiente chique, de uma festa, e você olha alguém com avental, você olha para alguém que está fazendo o quê? Está servindo. E geralmente, numa festa, num lugar de destaque, quando alguém
está vestindo aquilo, para muitos aquilo é uma posição de inferioridade. Jesus, o rei, veste o avental para servir. Às vezes, na nossa caminhada, a gente não quer vestir o avental. A gente não quer se assemelhar ao escravo, não entendendo que estamos deixando de nos assemelhar com o nosso Senhor, que vai vestir o avental sem nenhum problema, porque, como diz o texto de Filipenses, ele se esvaziou a si mesmo, ele assumiu a forma de servo, ele foi obediente até o final. Então, se eu quero ser servo com Jesus, eu preciso me esvaziar de todos os sentimentos que me impedem de servir. Eu preciso assumir a forma de servo em todos os momentos, em todos os estágios, em todas as circunstâncias da minha vida, vestir o avental para poder ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Ele vestiu o avental não foi somente quando ele esteve ali naquele cenáculo, ele vestiu o avental quando ele curou os leprosos, quando ele acolheu as pessoas escravizadas, quando ele foi ao encontro das pessoas que estavam estigmatizadas, quando ele tocou nelas, quando ele as abraçou, quando ele as acolheu. Ou seja, em todo o tempo do ministério do Senhor, ele serviu. E ele é a maior inspiração que eu e você podemos ter de serviço. Ele é a maior inspiração. Eu tenho certeza que durante a jornada do irmão Daniel, assim como de outros irmãos que também têm servido, Jesus é inspiração. Não é o que alguém, mas o que a pessoa do próprio Senhor nos ensina. Então, ao vestir ali aquele avental, ele estava se identificando. No reino, serviço é identidade. Não é uma tarefa pontual que você faz quando você quer. Você serve em tempo integral. Você está servindo ao rei, está servindo ao reino de Deus. E quarta atitude do texto que nós lemos é que ele vai colocar água na vasilha e vai lavar os pés de cada discípulo. As mãos do Criador lavando os pés da criação. Imagina o impacto. Eles boquiabertos com o que estavam assistindo. O mestre de joelhos lavando os pés dos discípulos, cheios de orgulho, cheios de vaidade, cheios de altivez, cheios de sentimentos que eles não deveriam mais ter. O impacto de Cristo ali é o fato dele estar fazendo aquilo que eles deveriam estar fazendo. Meus irmãos, é dessa maneira que eu e você precisamos pensar o serviço. Olhar para Jesus e entender que aquilo que nos é apresentado como serviço a gente deve fazer. Ele coloca a água na vasilha e ele começa a lavar e enxugar os pés de cada discípulo. É ação, é ação. É um vizinho que precisa de ajuda, sabe? É um vizinho seu que está lá necessitado de você tirar o seu carro da garagem, colocá-lo, porque ele está passando mal, para levá-lo. Você vai fazer porque você é servo e o carro não é seu, o carro é de Deus. E o carro está à sua responsabilidade de administrar. Se você usar indevidamente, vai ter que prestar contas, porque você não é dono, você é apenas um mordomo que tem que usar aquilo que Deus te deu. É o recurso financeiro que está lá na sua conta, esperando um monte de coisa, que você não sabe nem quando você vai morrer, e alguém tem uma necessidade, ao invés de você abrir mão para servir, ajudar, abençoar uma criança que não tem como estudar, que precisa fazer um curso, e você está acumulando um dinheiro que você nem sabe se você vai desfrutar. Aquela criança poderia ter um futuro diferente, que poderia impactar a sociedade, e você poderia usar, é o teu talento, é o teu dom que você poderia usar para acolher, para abençoar, para liberar pessoas que estão vivendo situações difíceis, mas que nós não fazemos porque não entendemos quem somos e para quem servimos, o que devemos fazer, e continuamos controlando a nossa vida, fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, achando que desse jeito a gente vai conseguir fazer a diferença, e não vai. Só vamos fazer a diferença quando a gente fizer o que Jesus fez, que é servir as pessoas nas suas necessidades. E quando fizer isso, não se sentir humilhado. E não fique preocupado se vai receber tapinha nas costas. Não tem que se preocupar com isso, porque você não tem que se preocupar com o reconhecimento humano. Não é o reconhecimento humano que você deve ter como objetivo da sua vida. Se você tiver crise com isso, leia Lucas 17 e você vai ver Jesus falando, quando vocês servirem, digam no final do serviço, eu sou um servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Esse deve ser o sentimento. Ah, pastor, mas isso é uma palavra muito dura. Não, isso é para combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa altivez, que muitas vezes nos faz fazer alguma coisa esperando receber o reconhecimento, o nome numa salva, um nome num destaque. Gente. O mestre serviu, ponto.
o discípulo serve, ponto. O mestre se esvaziou, ponto. O discípulo se esvazia, ponto. É simples assim, não tem tabelinha, não tem que fazer muita coisa, é entender o propósito e servir, e servir, e servir. E Jesus, no final do capítulo 13, vai dizer: vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou. Muito bem, se vocês me viram fazendo o que eu fiz, vocês devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir uns aos outros, onde vocês estiverem. A gente pode sair daqui dessa manhã e continuar com o coração cheio dos mesmos sentimentos que a gente chegou. Ou a gente pode sair daqui hoje, inspirado por Jesus, e mudar essa atitude. Dizer: Deus, eu estou levantando da minha zona de conforto, eu estou retirando a capa que me impede de servir. Literalmente, eu estou vestindo o avental nessa manhã e eu vou sair daqui para lavar os pés de quem quer que seja. Lavar pés aqui simboliza um ato de serviço, ou seja, eu vou praticar o serviço com quem quer que seja. E servir é simplesmente atender a necessidade de alguém que se apresenta a você. Seja qual for, de ordem material, emocional, relacional, financeira, espiritual, eu sei lá qual é o tipo de necessidade que Deus vai colocar diante de você. A única coisa que eu sei é que você foi habilitado para servir. Primeiro, porque você tem em Jesus o seu exemplo. Segundo, porque o Espírito Santo que habita em você já te deu dons espirituais para você servir. E terceiro, servir é uma questão de identificação com o Senhor. Se você não serve, você não está se identificando com o seu Senhor. Se você escolhe a quem servir, você não está se identificando com o seu Senhor, porque o seu Senhor serviu sem escolher a quem. Aproveitou cada oportunidade para demonstrar isso. E que nós não tenhamos a atitude de Pedro. Você vai lembrar, no verso 8, Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor não vai lavar os pés, não. Os meus pés você não lava. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe por que Pedro não permitiu que Jesus, a princípio, lavasse seus pés? Porque ele estava tomado pelo orgulho. Eu preciso lembrar o seguinte: da mesma maneira como eu sirvo alguém, como eu vou servir, eu devo estar disposto a ser servido. Na igreja tem uma coisa que me inquieta. Tem gente que gosta de abençoar, servir. Mas na hora que vai ser servido, diz: não precisa. Eu não necessito. Às vezes está com necessidade. Isso é orgulho. Orgulho é pecado. E se você tem orado a Deus para Deus usar alguém para te abençoar, não escolha o meio, a pessoa, o método. Deus usou um corvo para alimentar Elias. Deus pode usar a quem quer que seja para nos servir. Se nós estamos servindo, esteja com seu coração. Porque muitas vezes o orgulho não é só para aquele que vai servir. O orgulho está presente no coração de quem precisa ser servido. Não concordando com o método de Deus, com o jeito que Deus vai fazer. Então tenhamos a atitude de Jesus, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era alguma coisa que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, esvazie-se a si mesmo. Tome a forma de dulos, de escravo, e seja obediente até a morte, até o último dia. Porque ele foi obediente até a morte, até o último dia. E se a gente servir, a gente vai fazer diferença. Encerro com uma frase que alguém disse certa vez: se você não vive para servir, você não serve para viver. Eu espero que a gente sirva para viver, porque a gente tem vivido para servir, como Jesus serviu. Se ele disse: eu sou mestre, Senhor, e fiz, façam você também. Qualquer que seja a atividade, sendo vista ou não, sirva, para a glória de Deus. E não espere tapinha nas costas. Não espere seu nome numa ata com uma menção honrosa. Isso tudo é vaidade. E diz o sábio Salomão: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu encerro lembrando de uma história. Um pianista se preparou durante meses para um concerto. Um homem conhecido, fez convite, e no dia do concerto o auditório estava pleno. Estava pleno, completo. E aquele homem faz uma excelente apresentação, uma exímia apresentação. Ao final, a plateia de pé ovaciona, aplaude aquele pianista. E ao se levantar para cumprimentar a plateia que o ovacionava, ele percebe que no meio da plateia havia alguém que estava
sentado. Ele olha bem para a pessoa que estava sentado e ele é tomado por uma surpresa e, sem nenhum tipo de reação contrária, ele larga ali e sai correndo para o seu camarim. E ninguém entende nada do que está acontecendo. E aí um amigo que estava na plateia se levanta e vai correndo ao camarim e diz: fulano, a plateia está te ovacionando, todo mundo te aplaudindo, o que aconteceu? Você sai correndo, você sai daí desesperado. E aí, se recompondo do choro, ele diz: você viu aquela pessoa que estava sentada no meio da plateia, sentada? Ele disse: quem? Tinha lá uma pessoa. Você não viu? Não vi. Ele era o único que não tinha se levantado. Mas o que tem isso a ver? Todos estavam te elogiando e você está preocupado com um que estava sentado? Sim. Por quê? Afinal de contas, por que você está tão preocupado? Porque aquele cara lá era o meu professor. E se ele não se levantou, se ele não aplaudiu, com certeza, eu não fui aquilo que eu deveria ser. E aí, quando eu vi essa história, eu fiquei pensando. Quando nós servimos para a plateia errada, dá ruim. Se nós estivermos preocupados com os aplausos humanos, a gente não vai servir. Ou a gente vai escolher a quem servir. Você é servo de Deus. O aplauso é um aplauso do Senhor. As pessoas não vão ver o aplauso, mas você vai ouvir o aplauso de Deus. Você vai ouvir Deus dizendo: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Desfrute do reino que está preparado. Sabe, é um aplauso. Aquele professor não aprovou o aluno. Do que adianta o aplauso da multidão, se não há um aplauso, um reconhecimento daquele para quem servimos, ou a quem servimos. Então, que nessa manhã você sai daqui com o seu coração ávido para se levantar da zona de conforto, tirar o avental, tirar a capa, vestir o avental e se levantar para servir a quem quer que seja. Deus, nosso coração se coloca diante do Senhor nessa manhã. Eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de celebrar o Senhor junto com a igreja. Obrigado, Deus, pela adoração ao teu nome. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade de poder, Senhor, servir ao Senhor. Obrigado pelo testemunho de serviço que foi dado através da vida do irmão Daniel nessa manhã, ao longo dos 36 anos de ministério, ó Deus, servindo essa comunidade. E obrigado pela sua palavra, Deus, que inspirada na ação de Jesus nos mostra que nós somos dulos, somos escravos. E o escravo está totalmente atado à vontade do seu Senhor. E como ele esteve aqui, ó Deus, atado à sua vontade, ele serviu até o fim. E chegou a dizer, ó Deus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Senhor, ensina-nos também a ter a mesma consciência de que nós não estamos aqui nesse mundo para sermos servidos, mas para servir as pessoas que o Senhor colocará em nosso caminho. E que os aplausos, ó Deus, que irão, Senhor, nos trazer edificação e alegria, não serão os aplausos humanos, mas os aplausos do céu. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. Que nessa manhã agora, quando estivermos, ó Deus, em classes, reunidos, refletindo, Deus, sobre assuntos tão importantes, que nós cresçamos, saiamos daqui hoje comprometidos, ó Deus, com a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos para a aula. Hoje à noite tem a celebração especial falando sobre missões locais. Então você não deve deixar de participar. Não vá embora, vá para a sua classe. Você vai ser edificado. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e 60 a mais. Todos têm lugar. Vamos lá? Amém?